Olá pessoal, tudo bem? Nessa e na próxima aula de matemática básica, iremos tratar da fração. Falar um pouco mais sobre ela e nós sabemos que a fração ela é uma ferramenta importantíssima e o seu entendimento é de suma importância para que você possa desenvolver bem o estudo de diversas partes da matemática. Então, vamos nos concentrar e ficar bem atentos a essa aula e à próxima, porque são aulas fundamentais para que nós possamos continuar o curso de matemática. Vamos nessa? Então vamos lá. Olha só. O que é fração? A gente vai dizer que a fração é a representação das partes de um todo. Só que mais importante do que isso, é a representação de partes iguais de um todo. Então, se eu faço uma divisão igualitária das partes, eu vou representar a fração utilizando partes desse todo. Ao comprarmos uma pizza grande, por exemplo, essa vem dividida em 8 pedaços praticamente iguais. E neste caso estamos fracionando a pizza, ou seja, cortando em partes iguais para poder cada um ter a sua parte específica do todo que seria a pizza. Cada fatia ou cada pedaço vai representar uma parte da pizza que é uma fração dessa pizza. Nesse caso, cada pedaço da pizza representa 1/8 da mesma. Ou seja, nós estamos tratando de pegar uma pizza inteira, completa, o todo, dividir em 8 partes e cada parte dessa representar 1/8, ou seja, uma parte das 8 desse total. Lembrando que essa divisão tem que ser igualitária. Então, vamos dizer o seguinte, uma fração pode ser representada na forma escrita por dois números inteiros, sendo um no numerador e o outro no denominador. Então, como que seria isso? Eu vou representar a fração assim, a sobre b, onde o a para nós é justamente o numerador e o b o nosso denominador. A gente vai ler da seguinte forma, a sobre b. Como que eu posso representar graficamente uma fração? Aqui eu tenho o todo, e eu divido o todo em duas partes. Se eu pego uma parte desse todo, eu estou tratando de uma parte que eu peguei sobre duas que era a divisão total. Então, na verdade, o denominador, ele representa quantas partes o todo foi dividido. Enquanto o numerador, ele vai representar quantas eu efetivamente estou utilizando. No caso aqui, eu reparti o todo em duas partes, por isso o meu denominador é 2, e estou utilizando uma parte em amarelo, que é o meu numerador. Então a gente vai ler isso aí como 1 sobre 2 ou 1 meio. Agora nós vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar o todo e dividir em 4 partes. Então eu já sei que o meu denominador será 4. E eu vou utilizar 3 das 4 partes. Então, o meu numerador vai ser 3. Então, aqui eu tenho 3/4 do todo. E por fim, um último exemplo, a gente vai pegar o todo e dividir em 8 partes. Dessas 8 partes, eu vou pegar 5 partes. Então, aqui eu tenho 8 partes, a divisão fica sempre no denominador, e eu estou pegando 5 partes desse todo. Lembrando que numerador é a parte de cima, denominador a parte de baixo da minha fração. Bom, nós temos frações que são frações ditas equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Como assim, professor, a mesma quantidade? Vamos imaginar aqui esses 3 desenhos. No primeiro, eu peguei o todo e dividi em duas partes. E peguei uma dessas partes para utilizar. Percebam que o segundo desenho eu tenho a mesma quantidade utilizada. A mesma parte pintada em amarelo. Só que agora eu dividi em 4 partes. E no outro desenho, no terceiro, eu tenho o mesmo todo dividido em 8 partes e eu peguei a mesma parte amarela. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma parte utilizada de duas que eu dividi o todo. Aqui eu tenho duas partes utilizadas das 4 que eu dividi o todo. E aqui 4 partes utilizadas das 8 partes que eu dividi o todo. Então, para encontrarmos frações equivalentes de uma fração, basta nós multiplicarmos o numerador e o denominador
pelo mesmo número natural, que é diferente de zero. Percebam o seguinte, eles representam a mesma quantidade. O que faz eu sair de 1/2 e chegar em 2/4 ou em 4/8? Daqui para cá, eu multipliquei o numerador por 2 e também fiz a mesma coisa com o meu denominador, multipliquei por 2. Desse passo para esse, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu multipliquei por 2 o numerador e depois multipliquei por 2 o denominador. Se eu faço a multiplicação do numerador e do denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero, eu vou chegar em frações que são frações equivalentes. Então, vamos dar um exemplo aqui. 5/7. Quem são frações equivalentes de 5/7? Eu posso multiplicar isso aqui por 2 e multiplicar isso aqui por 2. Então, uma fração equivalente de 5/7 seria 10/14. Lembrando que, a partir do momento que passa de 10, eu posso falar o valor do número que está no denominador e acrescentar a palavra avos. Então, se eu tenho aqui 8 com 17 no denominador, eu falo 8/17. Só um exemplo, tá? Voltando para cá, eu posso então dizer que se eu multiplicar isso aqui por 2 novamente, estamos usando 2 por ser mais fácil da gente poder imaginar quem é o dobro. Seria vezes 2 e vezes 2, eu tenho então 28 E assim sucessivamente. Eu poderia ter multiplicado por 3, por 5, por 10. Vamos fazer por 10 aqui só para poder mostrar. Cada uma dessas frações que eu tenho aqui novas são frações equivalentes a 5/7. Vou multiplicar por 10 em cima, no numerador, e 10 embaixo, no denominador. A nova fração que eu vou ter vai ser 280 avos. Ou seja, todas essas frações que estão representadas abaixo são frações equivalentes a 5/7. Agora nós vamos falar da classificação das frações. Nós temos frações que podem ser classificadas em frações impróprias, que são as frações que apresentam um numerador maior que o denominador. Como assim, professor? Vamos pensar aqui numa ideia de pegar o todo e dividir em 4 partes. Mas eu vou utilizar 5 partes desse todo. Então, na verdade, eu vou usar mais que um todo. Eu vou usar dois inteiros. Só que num desses inteiros eu vou usar só uma parte deles. Então, nesse caso, eu tenho 4, que seria o inteiro aqui, mais 1/4 do outro. Então, aqui eu teria 5 partes que eu utilizei de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, nesse caso, o meu numerador ficou maior que o denominador. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Sempre que o meu numerador for maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria. Note que isso aqui também poderia ser escrito assim, ó, 4/4 mais 1/4, que daria 5/4. Que já é a ideia de operação com fração, que na próxima aula nós iremos tratar com mais calma. Outro exemplo seria pegar o todo, dividir em 9 partes e utilizar 17 dessas partes. Aqui no caso seria 9, 16 partes. Então aqui o que nós temos é, vou pegar o todo, dividir em 9 partes, e aí vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Então aqui eu tenho 16 nonos, que também é uma fração imprópria. Por que uma fração imprópria? Porque o numerador ficou maior que o denominador. Ou então, se quisermos representar, 9 nonos, que seria um inteiro, né? Mais aqui 7 nonos. Quando eu faço a soma, 16 nonos. Então, a fração imprópria, ela vai ter sempre o numerador
maior que o denominador. Nós temos as frações aparentes. Quem são as frações aparentes? São as frações que apresentam o numerador como um múltiplo do denominador. Na verdade, ele vai representar sempre inteiros, né? Então, aqui eu tenho o inteiro, que foi dividido em 8 partes, e eu estou pegando 24 partes. Então, aqui, ó, eu tenho 24 oitavos. Só que perceba, o numerador, ele é um múltiplo do denominador. Então, na verdade, isso aqui seria 24 dividido por 8, que são 3 inteiros. Ou seja, seriam 8 oitavos mais 8 oitavos mais 8 oitavos. 24 oitavos, que poderiam ser escritos como 1 mais 1 mais 1, ou seja, 3 inteiros. Do mesmo modo, a gente pode pensar em um inteiro dividido em 4 partes, onde eu pegue as 4 partes. Então, vai ser 4 quartos, que nada mais vai ser do que um inteiro. E a outra e última fração aparente aqui de exemplo seria pegar o inteiro, dividir em 12 partes e pegar 24 partes dessas 12. Então, 24 dozeavos, que é o mesmo que 2 inteiros. Então, olha só, se o numerador for múltiplo do denominador, o que nós temos são frações aparentes. Nós já vimos que as frações impróprias são aquelas em que o nosso numerador é maior que o denominador. E quem seriam as frações próprias? As frações próprias são aquelas em que o numerador ele é menor que o denominador. Então, nós já fizemos alguns exemplos no início da aula, quando a gente falou a respeito daqueles valores onde eu pego partes de um todo. Exemplos disso: 3 quartos, 5 oitavos. Todos esses são valores onde o numerador é menor que o denominador. Nesse caso, essas frações são ditas frações próprias. Então, vou colocar aqui como exemplo 5 oitavos. Eu tenho que é uma fração própria. Por que é uma fração própria? Porque o meu numerador ele é menor que o meu denominador. E o que são frações mistas? São frações onde uma de suas partes é um número inteiro e a outra é uma fração. Então, primeiro exemplo. Vou colocar aqui 2 inteiros e mais 3 quartos. Ou seja, eu represento o inteiro como um 2 e coloco o 3 quartos como sendo a fração que representa a última parte que eu não tenho. E eu tenho aqui também um outro que seria o 3 inteiros mais 2 partes que eu utilizei de 9, que são a divisão. Então, aqui eu teria 2 inteiros e 3 quartos. E aqui eu tenho 3 inteiros e 2 nonos. Então, essa seria a leitura das minhas frações mistas, onde uma parte é inteira e a outra parte é uma fração para compor o número completo. E existe uma forma da gente fazer a conversão de mista, da nossa fração mista, em fração imprópria. Como é que seria isso? Em geral, para transformar uma fração imprópria em uma fração mista, basta a gente pegar e dividir o numerador pelo denominador, sendo que a parte inteira será o quociente e o resto será o numerador e o divisor será o denominador. Como assim, professor? Ficou confuso isso. Vamos tentar mostrar isso aqui a partir da representação gráfica. Eu tenho aqui 3 inteiros e mais uma parte de 5 que eu tinha.
Então, na verdade, isso aqui eu vou pegar e vou escrever isso como 3 inteiros e 1/5. Mas eu também posso escrever, porque aqui está escrito como um número misto, mas eu posso escrever como fração imprópria. Como que seria isso? Escrevendo na forma de fração imprópria, ficaria da seguinte maneira. Eu tenho um número dividido em 5, como todo, e eu estou pegando 16 partes desses pedaços que foram divididos o todo. Então, escrever isso na forma mista ou escrever na forma imprópria representa o mesmo valor. Mas como que eu transformo um no outro? Então, como eu disse, a transformação de uma fração imprópria em uma fração mista, basta dividir o numerador pelo denominador, sendo que a parte inteira será o quociente. Ou seja, vamos pegar 16 dividido por 5. Estou pegando o número que é uma fração imprópria e transformando num número de uma fração mista. Então, olha só, 16 dividido por 5. Eu sei que 3 vezes 5 são 15. Para 16 vai sobrar 1. Então, o que ele está dizendo é que o meu quociente aqui, ele vai ser a parte inteira. O meu resto, ele vai passar a ser o meu novo numerador e o meu divisor passa a ser o denominador. Então, se eu olho para esse número, ele é exatamente o valor numérico que eu tinha anterior. Então, qual que é a regrinha? Eu vou pegar o meu numerador, dividir pelo meu denominador. O quociente dessa divisão vai ser a parte inteira. O resto vai ser o numerador e eu vou manter o meu denominador para ser a parte mista do denominador. Vamos então praticar um pouquinho. Vamos converter então a fração 23 sétimos em um número misto. O que eu vou fazer? Vou pegar o valor que eu tenho, que é 23, e dividir por 7. Eu sei que 3 vezes 7 dá 21. Para 23, sobram 2. Então, o meu quociente vai ser a parte inteira. Vou conservar o meu denominador, que é o 7, e vou pegar o resto para ser o meu numerador. Então, 23 sétimos é o mesmo que 3 inteiros e 2 sétimos. Um outro exemplo para a gente poder fixar. Vou pegar o 16 e vou dividir por 3. Aqui eu tenho 3 vezes 5, 15. Para 16, sobrou 1. Então, olha só, o meu quociente passa a ser a minha parte inteira e o meu resto vai ser o numerador. E eu conservo o meu denominador. Então, 16 terços, que é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, ele pode ser escrito, a fração imprópria, como sendo um número misto, onde eu tenho 5 inteiros e mais 1 terço. Agora, existe também a forma de converter a fração mista em uma fração imprópria. Como que eu vou fazer isso? Usando o mesmo exemplo, eu tenho aqui, 3 inteiros e 1/5, e eu posso levar isso para o mesmo que 16 quintos. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer o processo inverso, transformar a fração mista em uma fração imprópria, basta conservar o denominador e depois multiplicar a parte inteira por esse denominador e depois somar com o numerador. Parece complexo, mas é bem simples. Olha só, eu tenho 3 inteiros e 1/5. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o meu denominador, que é o 5, e aí eu vou fazer a regrinha de multiplicar o denominador pela parte inteira, pegar o resultado disso e somar com o meu numerador. Então vai ficar 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Pronto, é só isso. Bem simples, né? Vamos então colocar isso em prática. Primeiro exemplo, 4 inteiros e 3 quintos. O que eu vou fazer? Vou manter a minha parte do denominador e vou fazer a regrinha de multiplicar o denominador pela parte inteira e depois somar com o numerador.
Então, 5 vezes 4 dá 20, mais 3, 23. Só isso. Eu acabei de transformar uma fração mista em uma fração imprópria. Vamos fazer mais um. Então, de novo, conservo o denominador. E aí faço 8 vezes 2, vai dar 16. 16 mais 5, 21. Então, 21 oitavos seria a minha resposta. Agora, vamos trabalhar com a simplificação de frações e também chegar numa fração irredutível. O que seria essa ferramenta de simplificação? Ela é uma ferramenta que transforma a fração original em uma fração que seja equivalente, mas com números menores. Ou seja, eu vou simplificar a fração até que ela chegue numa fração com valores tão pequenos que eu não consiga simplificar mais. Quando eu chego nessa situação, eu tenho uma fração irredutível. Então, eu posso simplificar em várias etapas e a última fração menor possível, quando eu não consigo mais simplificar, é o que eu vou chamar de fração irredutível. Então, vamos aqui a esses dois exemplos que eu tenho. 28, 210 avos e 120, 600 avos. Como é que a gente vai fazer isso, essa divisão? Então, aqui, eu posso simplificar por qualquer valor, desde que eu consiga simplificar o numerador e o denominador por esse mesmo valor. Então, aqui a tentativa seria por partes. Eu vou simplificar o 28 por 2 e vou simplificar o 210 também por 2. Quando eu simplifico, eu estou dividindo. 28 por 2, 14. 210 por 2, eu vou encontrar 105. Agora, se eu for olhar aqui, não dá para dividir mais por 2. Por 3 também não é possível, porque 1 mais 4 dá 5, que não é divisível por 3. Por 4 não, por 5 não. A gente vai encontrar a próxima divisão aqui por 7. Então, vou simplificar os dois números por 7. Fazendo a simplificação, então, 14 por 7 dá 2. E 105 por 7 vai dar 15. E agora eu chego numa situação onde eu não tenho mais possibilidade de dividir o numerador pelo denominador, nem fazer a simplificação de forma alguma. Então, nesse caso, o 2 quinzeavos é a minha fração irredutível. Então, 28 210 avos, ela é uma fração que pode ser simplificada para 14 105 avos, que pode ser simplificado para outra fração 2 quinzeavos. Essa fração 2 quinzeavos é a última simplificação possível. Então, nesse caso, a gente chega numa fração que é dita fração irredutível. Vamos fazer agora a simplificação da fração 120 600 avos. Isso aqui vai dar por 2. Como eu disse, eu não preciso simplificar pelo menor valor. Eu posso simplificar por qualquer valor, desde que eu consiga simplificar o numerador e o denominador. No caso aqui, eu poderia simplificar os dois por 10, porque os dois terminam em 0. Então, a gente vai simplificar por 2. Vai ficar 120 por 2, 60. 600 por 2, 300. Vamos simplificar por 10 agora, só para não manter esse padrão de que só pode ser pelo menor possível. Então, aqui vai ficar 6 sobre 30. Posso simplificar de novo por 6. Então, tudo que eu faço no numerador, se eu fizer no denominador, eu não altero o resultado. E aí, eu vou chegar no valor de 6 dividido por 6, 1. E 30 dividido por 6, eu vou encontrar 5. E 1/5 é a última fração que eu consigo chegar nas simplificações. Então, essa daqui vai ser a minha fração irredutível. Colocando, então, o conceito de fração irredutível, nós temos que fração irredutível é o nome dado à fração quando não é mais possível reduzi-la ou simplificá-la, que no caso foi o 2 quinzeavos e o 1/5, para os nossos exemplos dados aí. Agora vamos comparar as frações. Quando a gente compara a fração, a gente busca estabelecer qual delas representa a maior quantidade. Ou seja,
qual das frações vai representar maior parte do todo. Então, como é que a gente pode comparar? Primeiro, se os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, basta analisar qual numerador é maior. Se o numerador for maior, a fração será a que representa a maior quantidade. Então, nós vamos dizer o seguinte: se nós temos 3 sétimos e 5 sétimos, eu tenho então que 5 sétimos vai ser maior do que o 3 sétimos. Por que ele é maior? Porque ele apresenta o maior numerador. Outro exemplo, 28 trezeavos e 15 trezeavos. Então, o 28 trezeavos é maior do que o 15 trezeavos. Então, se os denominadores são iguais, quem tiver o maior numerador terá a maior fração. Agora, pode ser também que os denominadores sejam diferentes. Se os denominadores forem diferentes, o que acontece? Nós temos que fazer com que essas frações fiquem com os mesmos denominadores para que aí a gente possa utilizar o primeiro caso. Então, como que seria isso? 3 quintos e 5 oitavos. Para fazer isso, eu vou necessitar utilizar de uma ferramenta que nós já falamos em aulas anteriores, que é o cálculo do MMC. Ou seja, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre eles e depois fazer a compensação das frações. Em outras palavras, nós vamos transformar em frações que são frações equivalentes às originais. Então, primeiro passo, calcular o MMC dos denominadores, com o intuito de transformar os dois denominadores num único valor para depois fazer a comparação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar, então, o 5 e o 8 e fazer a decomposição. Por 2 dá 5 e dá 4. Por 2, 5 e 2. Por 2, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. E fazer a multiplicação aqui. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Então, o meu novo denominador, ele vai ser 40, tanto para a primeira quanto para a segunda frações. Então, o que eu vou fazer agora para poder fazer com que essas duas frações sejam frações equivalentes? Eu vou pegar o 40 e vou procurar saber qual o número que eu fiz a multiplicação para poder sair do 5 e chegar no 40. A gente sabe que 5 vezes 8 é 40. Então, o 8 vai ser multiplicado tanto pelo 5 quanto pelo 3. 3 vezes 8 eu sei que é 24. Existe um método mais simples para poder chegar nesse valor. Eu posso pegar o 40 e dividir por 5. Quando eu pego o 40 e divido por 5, eu encontro 8. Aí eu pego o resultado e multiplico pelo meu numerador. Então, eu posso fazer aqui no segundo dessa forma. 40 dividido por 8 vai dar 5. Aí eu faço 5 vezes 5 e chego em 25. Então, eu posso analisar sempre pegando o valor do novo denominador, que seria o 40 nesse caso, divido ele pelo antigo denominador, que era 5, e pego o resultado e multiplico pelo numerador. Então, vamos de novo. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. 40 dividido por 8, que seria agora para a segunda fração, dá 5. 5 vezes o 5 vai dar 25. Agora, olhando para as duas frações, eu tenho frações que têm o mesmo denominador. E agora fica fácil de identificar. 24 40avos é menor do que 25 40avos. Em outras palavras, então, eu posso dizer que 3 quintos é menor do que 5 oitavos, porque aí eu posso voltar nas minhas frações originais. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho 10, 6 e 12. São denominadores diferentes. Se eles são denominadores diferentes, o que a gente vai fazer aqui é, de novo, tirar o mínimo múltiplo comum entre o 10,
o 6 e o 12. Então, quando a gente faz o MMC desses valores, eu tenho 10, o 6 e o 12. Por 2, eu fico com 5, 3 e 6. Por 2, 5, 3 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, 60. Então, agora eu venho aqui e reescrevo todos os denominadores como 60. Então, aqui 60, 60 e 60. 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 vezes 7, 42. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 5, 50. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 11 dá 55. Então, agora eu tenho as frações com o mesmo denominador. Estando com o mesmo denominador, quem tiver o maior numerador é a maior fração. Então, eu tenho, na ordem crescente, 42 60avos é menor do que 50 60avos, que é menor que 55 60avos. Então, nós podemos escrever as frações originais. 7 décimos, ele é menor do que 5 sextos, que é menor que 11 dozeavos. E aqui ficaria a minha resposta da comparação das frações. Além disso, a gente tem algumas denominações que a gente vai fazer para as frações. Quais são essas denominações? Nós temos o que a gente chama de fração composta. O que seria uma fração composta? Uma fração composta nada mais é do que uma fração escrita com o numerador e o denominador sendo outras frações. Então, 1/5 no numerador e 5 sextos no denominador. Isso aqui para nós é uma fração composta. Nós temos também o que a gente chama de fração unitária. O que seria uma fração unitária? Estou apresentando isso aqui para vocês apenas para que vocês tenham conhecimento dos nomes. Caso alguma questão de vestibular coloque algo do tipo para cobrar esse tipo de conceito, nós já temos apresentado isso aqui para vocês e vocês não serem pegos de surpresa, tá bom? Então, frações unitárias são frações onde o numerador é o número 1 e o denominador pode ser qualquer valor inteiro maior do que 0. Então, vamos pensar aqui, 1/8. Isso aqui seria uma fração unitária. E a gente tem o que a gente chama de frações decimais, que são as que mais aparecem. Quem são as frações decimais? As frações decimais são aquelas onde nós temos o denominador sendo uma potência positiva de 10. E aí nós podemos escrever, inclusive, essas frações como representado na forma decimal. Então, por exemplo, 3 décimos seria uma fração decimal, que é o mesmo que escrever 0,3. 23 milésimos também seria uma fração decimal, porque 1000, na verdade, é 10 elevado ao cubo. Isso aqui seria caminhar com a vírgula e deixar 3 casas. Então, seria 0,023. Então, isso são exemplos de frações do tipo decimais. No mais, pessoal, próxima aula vai tratar justamente das operações com frações. É bom que vocês fiquem atentos e treinem um pouco mais. Obrigado e até a próxima.